Abençoe os irmãos, que Deus os guarde. Amados, vamos ler em Efésios capítulo 1, versículo 15. Graças a Deus está escrito: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Senhor Deus, Pai celestial, te agradeço, ó Deus, pelo culto que será pregado nesse momento, Pai, e peço pelos meus irmãos, ó Deus. Abençoe a cada um deles, ó Pai. Visite os enfermos nesse momento, ó Deus. Dê força aos fracos, Senhor. Pai Santo, e ânimo aos desanimados, Senhor. Peço, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, por cada família nesse momento, ó Deus. Pela família eleita do Senhor, pelos filhos, pela igreja eleita, ó Deus. Pai Santo, peço no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 1, versículo 15: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Esse espírito de sabedoria e de revelação é tudo que a igreja precisa. O apóstolo Paulo, ele tem dito para a igreja, ele reuniu a igreja e diz que tem visto aquela fé que há entre eles. Aquela fé. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com os santos. Então, esses irmãos, eles tinham uma fé, um entendimento mental, um entendimento natural da palavra de Deus. E esse entendimento natural não é o suficiente para que você possa se libertar das garras de Satanás, das armadilhas que ele tem colocado entre os chamados cristãos. Então aquilo comoveu o apóstolo Paulo. Ele diz que aquela fé que há entre eles, entre vós, no Senhor Jesus, e o vosso amor para com os santos, então tem que estar completo. Você tem que sentir amor pelos seus irmãos, amor pelos santos. Muito interessante essa passagem de Paulo. E vocês observam que Paulo continua nomeando. Paulo diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Nós, como cristãos, nós não temos que andar dizendo: ore por mim, irmão, ore por mim. Esse desejo, essa necessidade de orar está em nós. E quando você ora pelo seu irmão, quando nós oramos uns pelos outros, a corrente se torna mais forte, a força se torna maior. Paulo viu que esses irmãos tinham um entendimento natural da palavra, uma fé natural, mas a fé natural não te leva a um grau de aprendizado maior.
Deus tem algo grande para dar para seus filhos, mas aquela fé natural não deixa com que aquele chamado cristão atinge o entendimento espiritual. É por isso que no versículo seguinte, o apóstolo Paulo disse: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Observa, a igreja, ela precisa do espírito de sabedoria e de revelação. Porque o inimigo está às portas batendo, tentando invadir a mente de cada cristão, para tentar fundir o entendimento errado da palavra. E Paulo entendeu que a igreja precisava de algo mais. Aí Paulo estava dizendo que a igreja agora, ela precisa do espírito de sabedoria e de revelação. Você observa uma mulher, você chega na sua casa, você está desempregado, você chega na sua casa, você vê a sua mulher fazendo uma panela de comida para levar para o vizinho, porque o vizinho não tem alimento. Mas nós também não temos, porque o marido está desempregado, as contas está pagando as contas da prestação, parcelando as dívidas. Aí você chega em casa, quase não tem nada, você vê sua mulher fazendo isso. Essa mulher não tem um espírito de sabedoria. Essa mulher não tem uma revelação do que está acontecendo. E essas coisas, por que eu estou citando a mulher? Essas coisas se refletem na igreja. A igreja, ela precisa desse espírito. Paulo estava pedindo para que a igreja, ele estava orando. É por isso que nós temos que orar uns pelos outros, para que nós possamos receber o espírito de sabedoria e revelação. Sem esse espírito de sabedoria e de revelação, você não sabe o que Deus tem para você. Você, em vez de ajudar na casa de Deus, você vai ajudar qualquer outra entidade. Observe essas coisas. Nós só temos que fazer algo para alguém. O espírito de sabedoria e de revelação, ele vai mostrar para você que você só pode ajudar o seu irmão se você tiver algo. Você só pode passar uma ajuda espiritual para seu irmão se você tiver um conhecimento espiritual. Então a igreja precisa disso. Precisa disso, porque nós estamos caminhando de um processo natural para o espiritual. O que Deus tem para nós hoje é o entendimento espiritual da palavra. Você está vendo que muitas coisas estão se cumprindo? O irmão Branham tem dito que uma mulher seria a presidente dos Estados Unidos. Não estou dizendo que vai ser essa. Nós não podemos afirmar algo, mas o irmão Branham disse que uma mulher seria, mas ele não disse que seria essa. Então nós não podemos afirmar que mulher que é. Pode ser que seja essa, ou pode ser que não. Então é melhor nós vigiarmos nossas palavras, para não dar um testemunho errado, para amanhã a gente não estar acertando as coisas. Olha, não era ela, eu pensei que fosse. Pode ser que seja. Pode ser que esse presidente avançado de idade possa vir a falecer e ela assumir a presidência. Ou pode ser que ele fica 4 anos e nos próximos 4 anos ela assumirá isso. Ela ficará no lugar dele. Não sabemos. Nós não temos que nos preocupar com o que vai acontecer. Nós temos que nos preocupar e nos colocarmos nas mãos de Deus. É por isso que precisamos desse espírito de sabedoria e de revelação. Você só pode conseguir esse espírito se rendendo à palavra de Deus. Então, um homem sem esse espírito de revelação, ele não leva uma vida cristã.
Ele tem um entendimento da palavra. E pensa que aquele entendimento é a revelação, quando não é. Quando aquele entendimento não é a revelação. O mensageiro ele tem nos ensinado isso. O William Branham diz na mensagem O Arrebatamento, ele diz: não se pode ter fé. Não se pode ter uma revelação sem fé. Fé é uma revelação. Porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhes havia sido revelado, como se não fosse assim. Agora, fé é isso que é fé. É a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação. O corpo inteiro. O corpo todo. Então vocês observem aqui, amados, onde o irmão Branham está nos levando, que a fé que Deus tem para a igreja dele hoje é uma fé, é a mesma fé que Abraão teve. Então muitos terão fé. Tem vários tipos de fé. As pessoas têm fé para uma determinada coisa, para uma cura de dor de cabeça. Os denominacionais têm fé para outras coisas. Mas existe uma fé que Deus tem separado para seus filhos, e a mesma fé que foi dada a Abraão. Então existe um povo separado, que terá um entendimento renovado da palavra, e esse entendimento vai fazer com que eles tenham a mesma revelação. Esse espírito de sabedoria e de revelação vai fazer com que você tenha a mesma fé, o mesmo entendimento que Abraão teve. E vocês observam que esse espírito de revelação, de sabedoria e revelação, ele vem para um povo separado. Aqui onde nós estávamos lendo, eu vou voltar um pouco mais, aqui onde o apóstolo Paulo está nos dizendo, em Efésios, já no primeiro versículo aqui de Efésios 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele tinha um povo já direcionado para a mensagem que Deus tinha enviado a Paulo. E Paulo ele foi enviado para um povo santo que estava em Éfeso. Então é somente esse povo que terá esse espírito de sabedoria e de revelação. Da mesma forma que foi com Paulo, Deus tinha que enviar um mensageiro nesse último dia para poder restaurar essas coisas à igreja, para que esse espírito de sabedoria e de revelação pudesse atingir esse pequeno povo hoje, e esse povo pudesse entender o que Deus está exigindo dela. Como que você vai querer saber o que Deus está exigindo de você, se o espírito de sabedoria e de revelação não está em você? Quando você tem esse espírito, você sabe o que você precisa fazer. A revelação, a sabedoria vai mostrar para você que você não tem que se alinhar com determinados grupos da mensagem. A revelação vai mostrar que aquele local, aquele entendimento, aquela doutrina que você tem adquirido é a doutrina original da palavra de Deus. É aquilo que vai tirar você desse mundo pecaminoso. E vocês observam aqui que Paulo está dizendo que ele foi enviado aos santos que estão em Éfeso. Agora vocês imaginam. Então as pessoas dizem: fulano fala que ele é santo. Não existe ninguém santo. Amado, você precisa corrigir isso. Se você crê na palavra de Deus,
se você tem uma mente restaurada, você está na doutrina de Cristo, vivendo uma vida pautada pela palavra, você é santo. A palavra santo significa limpo e separado. Então, se você se libertou das coisas do mundo, observa o espírito de revelação, o espírito de sabedoria. A sabedoria vai mostrar para você aonde está a palavra correta. Você precisa dessa revelação. Os irmãos de Éfeso tinham uma revelação. E Paulo disse, eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê um espírito de sabedoria e revelação. Porque eles tinham um entendimento mental, um entendimento natural. Você precisa desse espírito. É esse espírito que vai abranger tudo em sua vida. As pessoas não sabem o que é adultério. As pessoas não sabem o próximo passo da palavra. As pessoas pensam que adultério é apenas você sair com uma prostituta, sair com uma mulher. Quando você olha, você já adulterou. Quando você olha aquela mocinha bonitinha, de boa aparência numa rede social, aí você vai lá e clica, acaba fazendo uma amizade com ela. Você adulterou com ela porque você foi pela aparência, você foi atraído pelos seus olhos. Quando você tem um espírito de sabedoria e de revelação, a sua vida muda. Você começa a enxergar com os olhos de Deus. Você começa a ter a sabedoria de Deus. Porque esse espírito de sabedoria e revelação é o espírito de Deus em você. É a sabedoria de Deus em você. É a revelação de Deus em você. Não é a revelação sua. É Deus em todos, é Deus mudando o quadro. Deus está aqui para restaurar um povo. Deus não está aqui à toa. Deus está aqui com um propósito. E que propósito é esse? Difundir uma mentalidade cristã. Deus enviou um profeta para restaurar a fé original dos apóstolos. O mesmo entendimento que eles tiveram, vocês têm que ter também. A doutrina, amados, a doutrina, ela vai ensinar você a maneira que você deve andar. Quando você tem a revelação da doutrina de Cristo em você, Deus está ensinando seus filhos a não depender de ninguém. Quando as pessoas dizem, olha, é aqui que está o Cristo, é ali que Ele está. Não é assim que a Bíblia diz? Se disser que Ele está no interior, se disser que Ele está no campo, não importa onde eles vão dizer que o Cristo está. Mas só que pela revelação você vai dizer, Ele está em mim. O Cristo está em mim. Graças a Deus, o Cristo está em mim. O irmão Branham disse, Ele vive em meu coração. Que coração que é esse? O entendimento. Esse Espírito está aqui para encher a casa do Filho de Deus. Está aqui para encher você com o puro amor divino da palavra. Então Paulo foi enviado aos santos que estavam em Éfeso. E Paulo, como que ele sauda esses santos lá em Éfeso? Ele diz, a vós, aos santos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha os santos que Paulo estava tratando. Paulo estava saudando essas pessoas com um modo correto, de acordo com a doutrina, mostrando para esse povo que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha um Pai, que é o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Então você é santo, porque Deus elegeu você nele, lá atrás, antes da fundação do mundo, para que você fosse santo. Então não tem como as pessoas chegar para você hoje e falar que você não é santo. Se você faz parte da predestinação, se você estava na mente de Deus,
Deus predestinou você para ser santo. Você tem um pai santo. E se você é filho de um santo, você só pode ser um santo também. Limpo, separado para o trabalho. Não deixa as pessoas chegar e falar que você não é. Aí você pensa que é um amigo, um companheiro de trabalho que está falando. Não é Satanás falando na boca dele. É Satanás falando que você não é santo. Mas dentro de você existe um testemunho. Existe um testemunho dizendo que você é santo. Você foi comprado. Você estava em Deus. Você estava em Deus desde antes da fundação do mundo. Paulo diz no versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então você já é uma obra consumada. Lembra que a gente falou num culto passado que você já é uma obra consumada? Satanás, ele pode tentar arriscar você. Você tem cicatrizes de batalha nessa vida, mas ele não pode tocar no homem interior. Ele não pode tocar no predestinado. O que está predestinado está no corpo, que estava com Deus desde antes da fundação do mundo. É isso que vai voltar para Deus. Vim de Deus e volto para Deus. Então, amados, nós precisamos nos render à palavra de Deus, a esse espírito de sabedoria e de revelação, porque Deus tem enviado o seu Filho ao mundo. Deus também tem enviado o seu profeta nesse último tempo. E se você não receber esse espírito de sabedoria e de revelação, como que você vai entender o que Deus tinha para você através desse mensageiro, através desse profeta? Como que você vai entender essas coisas? Amém? Como que você vai saber dessas coisas? Na mensagem aos ungidos dos últimos dias, o irmão Brana diz: o que é fé? Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é, mas você crê que será. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Amados, fé é uma revelação da vontade de Deus. Então, se você recebeu isso, é pela vontade de Deus. Fé é uma revelação da vontade de Deus, não é da sua vontade, não é da minha vontade. Então, se é da vontade de Deus, não tem quem tira isso de você. Assim, por revelação. E as igrejas hoje nem sequer creem em revelação espiritual. Elas creem num ensinamento dogmático de algum sistema. Por revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, o qual Deus testificou que ele era justo. Amém? Eu espero que você veja isso. Vê aonde estamos vivendo. Vê a hora. Vê o momento que estamos vivendo. Amados, Abel, por revelação, ele ofereceu o que Deus precisava. Por revelação. E você hoje, Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso sobre o espírito de sabedoria e de revelação. E esse mesmo espírito de sabedoria e de revelação tem que vir nesses últimos dias num povo eleito, num povo santo, num povo separado. E por que precisamos desse espírito de revelação? Se você não tem esse espírito de revelação, você não entenderá o porquê Deus enviou o profeta nesse tempo final. Você não entenderá isso. Graças a Deus. Na mensagem, senhores,
É esse o sinal do fim? William Branham diz: agora escute bem, o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7 é o mensageiro da sétima era da igreja. Vê? Agora, veja, e nos dias, agora observe aqui, em Apocalipse 10, 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Na versão King James, se eu fosse vocês, eu abaixava essa Bíblia no celular de vocês ou no notebook. Essa Bíblia, ela ajuda muito. Tem umas colocações que esclarecem mais, uns pontos que esclarecem mais as Escrituras. Observa na versão King James agora, está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, se cumprirá o segredo de Deus. Observa que na versão que nós sempre lemos, que é a João Ferreira de Almeida, está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta. Mas aqui na versão King James está escrito: quando começar a soar, se cumprirá o segredo de Deus. Agora, soando este mensageiro, o sétimo anjo aqui. O sétimo anjo aqui está soando sua mensagem para a igreja de Laodiceia. Então o anjo ele começa a soar a sua mensagem. Começa a pregar. Quando William Branham começou a pregar a mensagem, ali estava trazendo o segredo de Deus para o povo. Mas como que você vai entender o segredo de Deus? Olha que coisa. De que forma que eu vou entender esse segredo? De que forma que eu vou ter um entendimento do que o profeta tem falado? Porque as pessoas se perderam. As pessoas têm se perdido na palavra de Deus. Elas se perderam no tempo do cumprimento da palavra. Uma acha que a palavra se cumpre em uma determinada parte, outra acha que é em outra. Resumindo, se você perder o arrebatamento, você não sabe que parte dele você está vivendo. Você tem que estar na palavra. E de que forma que você permanece na palavra? Recebendo o espírito de sabedoria e de revelação. É por isso que você, quando recebe esse espírito de sabedoria e de revelação, você recebe galardão de profeta, você começa a entender essas coisas. Note seu tipo de mensagem, falando do anjo de Laodiceia. Agora, não foi ao primeiro anjo, não foi dado isso. Segundo anjo, terceiro, quarto, quinto, sexto anjo. Essa mensagem não era para eles. Mas é o sétimo anjo que tinha este tipo de mensagem. O que foi? William Branham disse: note o tipo de mensagem dele. Cumprindo todos os mistérios de Deus que está escrito no livro. O sétimo anjo está juntando todos os mistérios que foram deixados com as pontas soltas. Tudo fora, através das organizações e denominações. O sétimo anjo os junta, esses cabos soltos, os junta e cumpre o mistério inteiro. E isto é o que a Bíblia diz: cumpre o mistério do livro escrito. Agora vocês observam, prestem atenção comigo aqui. Esse sétimo anjo, o William Branham diz que ele vai pegar todos esses mistérios, todos esses cabos soltos, todas essas coisas que foram deixadas durante o período das eras passadas, e pegará aqueles cabos e unirá esses cabos e mostrará ao eleito do dia.
Somente um povo com a mente mudada, com o entendimento mudado, com o espírito de sabedoria e de revelação, que vai entender o que são esses cabos soltos. Somente, não são todos que entenderão isso. As pessoas estão brincando de crente. William Branham disse, continuando no parágrafo seguinte, ele disse: agora, notemos alguns desses mistérios, esses cabos soltos, esses mistérios, porque você precisa saber que mistério é esse. Será que você vai saber que mistério é esse? Depende. Se você recebeu o espírito de sabedoria e de revelação, esse mistério é para você. Não será mistério para você, porque existe um espírito que vai pegar essas coisas que o mundo não entende e vai trazer aquilo para você. Notemos algum desses mistérios. E se você quiser, anote-os. Primeiro eu tomarei o que Scofield diz aqui em Mateus 13. Se você quiser anotar algum deles, se você não possui uma Bíblia Scofield, você poderia ler o que ele pensa, se algum desses mistérios, o que é algum desses mistérios. Observe o que o William Branham disse aqui em Mateus, no versículo 11. Ele está lendo essa passagem aqui, ele disse, onde Jesus diz para seus discípulos, Jesus disse: e ele respondeu e disse para eles: porque é dado a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Mas a eles não é dado os mistérios. Então Jesus estava conversando com um povo separado, um povo santo, os seguidores dele. É somente para aqueles que seguem a Cristo que é dado a conhecer os mistérios. E Jesus estava conversando com aqueles que estavam ao seu lado, falando: olha, aquelas pessoas que não estão comigo, aquelas pessoas que não andam com Jesus, aquelas pessoas que não estão na palavra do dia, Jesus está dizendo aqui, ó, os mistérios do reino do céu não é para eles. O mistério não é dado a eles, mas é dado a vocês, porque vocês estão na palavra. Estão entendendo? Esses homens estavam na palavra, eles estavam aprendendo de Jesus. William Branham disse: aqui está o mistério. Então, se você faz parte desse grupo que Jesus tinha dito, que a vós é dado a conhecer os mistérios, então não tem como você não entender isso hoje. Porque a fé é dos pais aos filhos. Você foi chamado para ter o mesmo entendimento, a mesma revelação ou fé que os apóstolos tiveram. E para os apóstolos, Jesus disse: a vocês é dado a conhecer os mistérios. Então, se nós estamos voltando para o mesmo entendimento que os apóstolos tiveram, esses mistérios é para você também. São para nós também. Aí o William Branham disse: aqui está o mistério. Então preste atenção, porque eu acredito que é para você. O mistério é a Escritura. É uma verdade previamente escondida, agora divinamente revelada, mas a qual, sendo um elemento sobrenatural, ainda permanece, apesar da revelação, ainda permanece ali, porque é algo sobrenatural. Então o homem natural não vai entender o sobrenatural. Mas quando você tem uma mente mudada, um espírito de sabedoria e de revelação, essas coisas vão estar abertas, vão estar claras, o livro vai estar aberto para você. Não tem como você não entender o que Deus tem para você. Continuando na mensagem: senhores, é este o sinal do fim? William Branham disse: esses são alguns dos mistérios que este anjo está suposto a revelar.
todos os mistérios de Deus. E outro, que eu possa dizer isso com reverência, e não referindo a mim mesmo, mas referindo ao anjo de Deus. Então, quais são esses mistérios que seriam revelados? William Branham diz: a semente da serpente, que tem sido um mistério escondido por todos esses anos. Então, William Branham começou a pregar a semente da serpente, eu acredito que foi já no começo de seu ministério. Acho que foi em 1960, eu acredito que foi em 1960, nos anos 60. Ou antes, não tenho a data da mensagem agora. Mas foi uma das pregações antigas do profeta, a semente da serpente. É um mistério que você tem que saber. As igrejas hoje, elas batizam no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. E esse era um dos mistérios que o sétimo anjo tinha que revelar para um povo separado, com um Espírito de Deus, um espírito de sabedoria, de revelação sobre ele. Não é dois espíritos de sabedoria e de revelação. É o espírito de sabedoria e revelação, que é o Espírito de Deus em você. Que é o Espírito de Deus em você. Então, quando o Espírito de Deus está em você, você sabe o que é a semente da serpente. As pessoas pensam que você saber o que é a semente da serpente é você saber que Caim era filho do diabo. Irmão, isso daí você não precisa da revelação para saber. William Branham já tinha falado. Mas quando você recebe a revelação da palavra, você vai entender por que ele é a semente da serpente. Por que ele era a semente da serpente. Outra coisa que precisava ser esclarecido, revelado. William Branham diz: nenhuma coisa tal como o inferno ardente, eterno. As pessoas achavam que o inferno seria eterno, o fogo eterno. William Branham diz: não existe inferno eterno, porque o inferno foi criado, e tudo que teve um começo terá um fim. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Então, quando Satanás e seus anjos se queimarem, se acabarem, tudo isso terminará. Tudo isso acabará. Então, são coisas que os filhos de Deus teriam que ter esse entendimento nesse tempo final, nessa era final. Porque é através desse conhecimento que você sairá daqui. Você passará a saber agora, porque você agora tem um espírito diferente. Você tem um entendimento diferente. Uma das coisas que o sétimo anjo tinha que trazer também, William Branham está dizendo para nós aqui, o mistério do batismo nas águas, onde o trinitarismo extremo tem trazido isso em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. E outra coisa, o mistério da deidade, sendo cumprido no batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês observam que o que esse anjo, o sétimo anjo, teve que trazer para você? Você agora precisava do batismo correto, do entendimento da palavra correta, saber o porquê dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, porque agora Deus está separando um povo. As pessoas pensam que quando você tem um entendimento, quando você está na mensagem, e você está sentado ouvindo a doutrina. Amados, você pode estar sentado ouvindo uma palavra sem adulteração. Uma palavra limpa. Mas se você não tiver a revelação, não tiver o espírito de sabedoria e de revelação, você não entenderá a doutrina. Você será uma semente errada sentado ali. E outros estarão captando aquilo que está sendo falado, e você não. Uns irão mais além. Quando a doutrina é pregada, quando a revelação chega, existe um código
dentro da revelação. Existe um segredo dentro da revelação, que somente um povo com uma mentalidade espiritual mudada, transformada, é por isso que a palavra diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então somente uma pessoa de entendimento renovado, com um espírito renovado, entenderão e entre linhas o que significa a revelação. É por isso que eles estão perdidos até hoje, amados. Não sabem a diferença entre Jesus e Deus. Quando eles dizem que Jesus é seu próprio Pai, eles estão chegando quase perto. Porque o Filho é a imagem do Pai. Mas ele não é o Deus eterno. Ele não é o Deus eterno. Está entendendo? O espírito de sabedoria e de revelação vai fazer com que você entenda isso. Aqueles irmãos, nos tempos de Jesus, eles não tinham isso que você tem hoje. A ponto que eles crucificaram o Filho de Deus. Então, amados, nós precisamos parar, não nos importarmos com o que está acontecendo a nosso redor. O trabalho de Satanás é fazer com que você para e observe o que está acontecendo em sua volta. E quando você começa a observar essas coisas, você deixa de ver a palavra se cumprindo diante de você. O ministério ou o mistério de Deus se cumprindo diante de você. Temos que deixar uma mente desligada. Eu já vi muitas pessoas falando assim, agora eu vou fazer um outro serviço, vou ter que virar chavinha. Então, quando você estiver na igreja, na presença de Deus, tenta virar a chavinha. Tenta deixar os problemas da sua casa lá. Tenta deixar os problemas da sua esposa. Se ela não é uma cristã, provavelmente, se a sua esposa não é uma cristã, ela vai tentar tirar você da presença de Deus. Se o teu marido não for um cristão, ele vai tirar você da presença de Deus. Mas se você tem uma mente renovada, se você recebeu esse espírito de sabedoria e de revelação, você vai dar prioridade para a palavra de Deus. Você vai chegar na igreja no tempo certo, no horário certo. Você não vai estar conversando na igreja no momento que tiver outros irmãos meditando. O irmão Brana diz que quando nós chegamos na igreja, nós temos que ter reverência. Não falar em voz alta ou não orar em voz alta, para que você não atrapalhe aquele irmão que está meditando. E nós fazemos o contrário. Amados, quando você tem um espírito de sabedoria e de revelação, um pastor tem que ter esse espírito de sabedoria e de revelação. Um pastor não pode chegar na igreja e contar os problemas dele. Ele tem que chegar para o pastor daquela igreja e conversar com ele a respeito daquilo. Por que ele vai conversar com o pastor? Porque o pastor está à frente de um trabalho. E aquele homem, ele tem um espírito de sabedoria. Então, através daquele espírito de sabedoria, ele sabe que ele não tem que conversar com a igreja. Ele tem que conversar com o responsável da igreja. Tudo que é cobrado de um pastor é cobrado do diácono. O diácono tem que ter um espírito de sabedoria e de revelação. O diácono que tem um espírito de sabedoria, ele vai chegar com tempo na igreja. Ele vai avisar a igreja, vai avisar o irmão, vai avisar o pastor com antecedência. Ele não vai avisar no domingo à tarde que não vai vir na igreja. Ele vai avisar no meio da semana. Na quarta, quinta-feira, irmão, sábado ou domingo, eu não vou poder estar na igreja, irmão. Porque eu tenho aconteceu um imprevisto. Eu vou ter que estar em tal lugar. Então, quando você tem esse espírito, você começa a honrar a Deus. Você começa a dar prioridade para as coisas de Deus. É importante falar sobre isso. É importante eu conversar isso hoje com a igreja. Do que amanhã o irmão chegar perante Deus e dizer, olha, eu não sabia disso, porque eu não fui avisado que era dessa forma. Então essa é a obrigação do pastor, essa é a obrigação daquele que está à frente da batalha. Então, observa esses mistérios que têm acontecido. Irmãos, a mente do cristão tem que estar renovada.
O irmão Branham diz que um desses mistérios seria a coluna de fogo retornando novamente para nós. Então, se a coluna de fogo ela retornou, ela está aqui, é para guiar você da mesma forma que foi guiado nossos irmãos no deserto. Vocês observam que eles foram guiados para a terra prometida. Existe uma terra prometida para nós hoje. Amém? Existe uma terra prometida. E a coluna de fogo está aqui para nos guiar. Mas como que você vai saber como ser conduzido por essa coluna de fogo? Não é você que conduz a coluna. Ela está aqui para conduzir você. Não é a coluna de fogo que segue você. É você que segue a coluna de fogo. Mas para você seguir essa coluna de fogo, tem que estar em você o espírito de sabedoria e de revelação. Agora foi revelado para você o que é essa coluna de fogo, o que é a palavra de Deus. William Branham diz que obediência completa em toda a palavra de Deus te dá direito ao selo, te dá direito ao Espírito Santo. Já pensou você ter o direito? Deus deu para você o direito. Você conquistou esse direito. Amém, amados? Deus está aqui para nos selar. Quando Ele sela você com a palavra, com esse espírito de sabedoria, Deus está dizendo, agora você tem o direito. A vós é dado conhecer os mistérios. Aos outros que não conseguiram isso, não é para eles, mas é para vós. Porque agora você está tendo o mesmo entendimento que teve os apóstolos. Os apóstolos estavam seguindo Jesus, e agora você está seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Você está com Jesus hoje, da mesma forma que os apóstolos estavam com Jesus no natural. E você está com Jesus no espiritual. É por isso que você recebeu uma revelação espiritual. Deus, quando Ele vem na igreja, Ele vem para trazer uma revelação espiritual. Deus não pode dar uma revelação natural para a igreja, porque Deus não é natural, Deus é espiritual. Você recebe um entendimento natural através de lábios humanos. É através daquele entendimento natural que você vai crescer no aprendizado e o Deus espiritual vai acrescentar aquilo em você. Vai acrescentar aquilo em nós. Através do entendimento espiritual da palavra de Deus. Amém, amados? Amados, antes de encerrar, vou deixar um recado para os irmãos. Eu tenho pensado, amados, em fazer nossos cultos no domingo de manhã. Fazer nossos cultos a partir das 10 horas da manhã. E nos dias de Santa Ceia, nós faremos nossos cultos no horário normal, que seria à noite. Eu acredito que se nós mudássemos nossos cultos para o horário de manhã, os irmãos teriam um tempo a mais com seus familiares na parte da tarde. À noite, se a pessoa tiver algum problema para dirigir seu veículo, seu carro, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, né, por causa da escuridão. Mas durante o dia, você já vai vir mais descansado. Né? Você vai ter um tempo, vai aproveitar melhor o dia de domingo com a tua família. Você vai se alimentar da palavra de Deus de manhã, e vai ter um dia reforçado com o seu povo, com teus irmãos, com tua esposa, com teus filhos. Eu gostaria que os irmãos pensassem e refletissem sobre isso, e me dessem uma resposta durante a semana. Se os irmãos decidirem isso no decorrer da semana, provavelmente no final de semana, teremos nossos cultos no domingo cedo. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus dê uma semana abençoada a cada um de vocês. Eu peço que aqui os irmãos ouçam o que foi pregado aqui, porque esse espírito de sabedoria que viria na igreja, que veio na igreja, é justamente para que a igreja saiba a diferença entre Deus e Jesus. Se você não souber essa diferença, porque existe essa diferença, existe. Jesus, ele é o Filho de Deus, e Deus não nasceu, Deus nunca começou. Então nós somos chamados para entender essas coisas. Aqueles que não entendem isso, é porque a palavra de Deus não foi dirigida a eles. A vós é dado a conhecer os mistérios.
A eles não. É por isso que eles perseguem você. É por isso que eles torcem a cara quando você sai para vir na casa de Deus. Amados, eu confesso para vocês que eu vim desanimado hoje para o culto. Mas só que eu parei e analisei e falei, tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que estar no meu posto de dever. Eu preciso fornecer alimento para meus irmãos. Eu preciso levar o alimento até eles. Amém, amados? Esse é o trabalho do pastor. Esse é o trabalho daquele que está à frente do trabalho. Então, cada um de nós precisamos saber a nossa posição em Cristo. Você tem que saber a sua posição na igreja. Faça algo para Deus. Tudo já foi feito por você. Agora é você que precisa fazer algo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus acrescente a sabedoria a cada um de vocês. Que esse espírito de sabedoria e de revelação possa ungir a cada um de nós. Para que nós possamos ser um. Não foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse? Para que Ele seja um, Pai, assim como nós. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradeço por esse culto, ó Deus. Agradeço pelos meus irmãos, ó Pai. Eu peço, ó Deus, que vivifique isso a eles, ó Pai. Pai Santo, cure os enfermos, através da sua palavra, Deus. Porque a palavra do Senhor tem poder, ó Pai. Se tiver algum enfermo, ó Pai, e que possa ouvir esse culto futuramente, ó Deus, que a unção desse culto possa pegar e entrar na corrente sanguínea dessa pessoa, ó Deus. Que possa libertá-lo, ó Pai, de toda enfermidade, ó Deus. Que possa libertá-lo das garras de Satanás, ó Pai. Que possa libertá-los também, ó Deus, de um entendimento errado, ó Pai. Que possa libertá-los, porque a palavra do Senhor é libertação para seus filhos, ó Pai. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoe cada um nesse momento, aqueles que ouvirão futuramente, aqueles, ó Pai, que estão no leito de hospital, ó Deus, Tu sabe todas as coisas. Peço no nome de Jesus Cristo, visite cada um, ó Deus, visite cada enfermo nesse momento. Aquelas pessoas, ó Pai, que têm ajudado na obra do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Aqueles que não ajudaram, ó Pai, que não têm ajudado, que não tenha contribuído com a obra do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los da mesma forma, Senhor. Que o Senhor possa abrir o entendimento dessas pessoas, ó Pai. Aqueles que não trabalham em prol da palavra do Senhor, ó Deus, é porque não tiveram um novo nascimento, ó Deus. É porque não tiveram suas mentes mudadas, Senhor. Mas eu creio que a palavra do Senhor é vida, ó Pai. É o que Paulo diz, eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Então, se a palavra estiver chegando diante deles, ó Pai, que eles possam receber esse crescimento da palavra. Peço no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.